Boa tarde, pessoal. Meu nome é Louise e o seminário que eu vou apresentar para vocês é sobre os recentes avanços de derivados de aptametano-cianina no infravermelho próximo, a síntese e as aplicações fototecnológicas. Então, para o melhor entendimento do seminário, eu dividi ele da seguinte forma. Primeiramente, eu vou começar trazendo uma introdução, abordando as cianinas, abordando o que são as cianinas e o que caracterizam elas. Depois eu vou passar brevemente sobre a síntese das cianinas, seguido do tópico da transferência de carga intramolecular, que é uma característica muito importante quando a gente está trabalhando com cianinas, e também vou abordar sobre os quimiosensores, o que são os quimiosensores, o bioimageamento, o que é o bioimageamento, seguido de exemplos em aplicações de cianinas como quimiosensores e aplicações de cianinas como sensores in vitro e in vivo, e seguido da conclusão do meu seminário. Então, a primeira cianina ela foi sintetizada em 1856 por Williams. Williams sintetizou essa cianina que está demonstrada na figura 1. E quando ele sintetizou essa cianina, ele colocou ela numa emulsão de haleto de prata. E ele notou que essa emulsão de haleto de prata, essa emulsão se tornava sensível à luz numa região espectral que haletos de pratas, na ausência das cianinas, não costumavam ser sensíveis à luz. Com isso, deu-se origem a uma nova classe de corantes orgânicos, que são as cianinas. As cianinas, então, pertencem a uma classe de corantes orgânicos polimetínicos, que se caracterizam por absorver e emitir radiação na região do visível ao infravermelho próximo. Devido, então, a essa amplitude que as cianinas podem absorver e emitir radiação, as cianinas são muito visadas quando estamos buscando, por exemplo, quimiosensores, por exemplo, da adulteração de combustível, quimiosensores para identificação de ânions, como o cianeto ou fluoreto, e ainda na aplicação biológica, como, por exemplo, no bioimageamento. Devido a essas aplicações, as cianinas, então, pode ser modulado, então, os máximos de absorção e emissão para menores comprimentos de onda ou maiores comprimentos de onda. Então, agora eu vou abordar alguma dessas características que a gente pode observar quando nós estamos buscando aplicar em diferentes objetivos. Então, as cianinas elas se caracterizam por possuírem uma cadeia polimetínica conjugada, no qual é variado o número de carbonos sp2. Esse número de carbonos sp2 ele é um número ímpar, podendo ser do tipo mono, tri, penta ou heptameteno. Mono seria um carbono, tri, 3 carbonos e assim por diante. Então, esse número de carbonos sp2, ele forma um sistema biconjugado entre um grupo doador de elétrons e um grupo aceptor. Esses heterociclos das porções terminais, eles podem ser constituídos de nitrogênio, de enxofre ou ainda pode ser de oxigênio, sendo geralmente constituído de nitrogênio. Ainda, outra característica que a gente pode alterar são os diferentes substituintes na porção central da molécula. Somado a isso, a presença ou não de carga na molécula também pode alterar as características da molécula. Então, uma cianina pode ser neutra, pode ser catiônica, aniônica ou ainda zilteriônica. Todas essas características citadas, elas podem modular os máximos de absorção e emissão da molécula e também o momento de dipolo da mesma, que vão sofrer influência na presença de solventes mais ou menos polares. Também, Wang e colaboradores, eles estudaram o efeito dos heterociclos das porções terminais da molécula. Então, cianinas clássicas, do tipo monometeno e trimeteno, elas se caracterizam por absorver e emitir radiação na região do visível. Cianinas do tipo pentameteno ou heptameteno, elas se caracterizam por absorver e emitir radiação na região do infravermelho próximo. Agora, se eu estou trabalhando com heterociclos que têm um maior caráter doador de elétrons, as cianinas começam a absorver, as heptameteno-cianinas passam a absorver e emitir radiação numa região chamada de segundo infravermelho próximo, que varia de 1.000 a 1.700 nanômetros. Então, conforme um maior caráter doador de elétrons, as cianinas vão absorver e emitir em maiores comprimentos de onda. E por que buscar cianinas que absorvam e emitam radiação numa região de
comprimento de onda tão alto, né? Utilizar as cianinas como marcadores celulares, né, quando a gente utiliza as cianinas como marcadores celulares, as cianinas possibilitam, então, cianinas que absorvem e emitem nessa região, possibilitam uma penetração mais profunda. E isso é muito interessante quando estamos trabalhando no bioimageamento. Também os diferentes substituintes na porção central da molécula vão afetar os máximos de absorção e emissão. Cianinas que possuem, por exemplo, um hidrogênio ou um carbono, elas se caracterizam por absorver, pelo espectro de absorção ser uma banda bastante intensa, e ainda a carga da molécula está totalmente deslocalizada. Se eu coloco essa cianina num meio mais polar, a polaridade do solvente vai favorecer a separação das cargas. Então, a carga formal positiva vai estar centralizada em um dos heterociclos das porções terminais, e ainda a banda de absorção vai ser deslocada para a região do azul, que são regiões de menores comprimentos de onda. Agora, se eu substituo o substituinte da porção central da molécula, substituintes que possuem um maior caráter doador de elétrons, eles vão fazer com que a cianina absorva e emita radiação em maiores comprimentos de onda, deslocando então essa banda de absorção para a região do vermelho. E ainda a carga formal da molécula vai estar centralizada nesse substituinte. Devido a todas essas características que eu citei, é muito importante levar em consideração na hora da síntese. Então, a síntese, na verdade, das heptametanocianinas é uma síntese bastante simples. Ela se dá basicamente com a síntese do indol, que são os heterociclos das porções terminais, com o espaçador, que vai ser o responsável pela conjugação dos elétrons entre um grupo doador e um grupo aceptor de elétrons. Então, essa reação ela ocorreu em DMF, na temperatura de 120 graus Celsius, e por 2 horas e meia. Como vocês podem ver, os rendimentos eles não foram tão atrativos, digamos. O rendimento foi de 22%, e é muito clássico a gente ter rendimentos baixos em heptametanocianinas. Mas eu trago esse outro exemplo para mostrar o outro lado da moeda. Também é possível obter rendimentos maiores em heptametanocianinas, mas não é muito comum. Essa reação, então, que ocorreu também na presença do indol com o espaçador, em etanol e acetato de sódio, obtiveram um rendimento de 80%. Então, a transferência de carga intramolecular, como eu falei, é uma característica muito importante, uma característica presente nas cianinas, e é muito relevante, então, quando a gente está trabalhando com elas. Então, a transferência de carga intramolecular é uma transferência entre um grupo doador e um grupo aceptor de elétrons, que ocorre, então, uma transferência de carga intramolecular do doador para o aceptor. Essa transferência de carga intramolecular, ela pode ser influenciada pela polaridade do solvente e pode ser influenciada pela interação com um nucleófilo. E o que a gente enxerga? A gente enxerga a modulação nas bandas de absorção e emissão e também mudanças colorimétricas nas soluções. Então, um corante aqui, por exemplo, fluorazeno, o fluorazeno na presença de solventes apolares, quando a banda de absorção é excitada, apenas uma banda de emissão é observada, que é do estado localmente excitado. Agora, se eu coloco o fluorazeno na presença de solventes mais polares e excito a minha banda de absorção, 2 bandas de emissão são observadas, a banda do estado localmente excitado e a banda devido à transferência de carga intramolecular. Então, a presença de um solvente polar vai favorecer a separação de cargas na molécula. Agora, um segundo exemplo em que eu tenho uma heptametanocianina, em que ela é influenciada pela presença do nucleófilo. Então, a heptametanocianina, que possui uma transferência de carga intramolecular entre um grupo doador e o grupo aceptor, na presença do nucleófilo, que no caso no cianeto,
A transferência de carga intramolecular ela é totalmente interrompida por uma interação química com a molécula, e ainda, então, a gente enxerga mudanças nas bandas de absorção e emissão. Também, mudanças visuais são observadas. No caso, a molécula que possui na ausência do cianeto uma coloração verde, na presença do cianeto a coloração se torna amarela, e ainda, na presença de outros ânions, a mudança na coloração não foi tão intensa, mostrando que na presença do cianeto ocorreu a interrupção da transferência de carga intramolecular. Essa molécula ainda ela poderia ser classificada como um quimiosensor de cianeto. E um quimiosensor é, então, uma molécula que pode sinalizar a presença de outra substância ou energia. Quando eu planejo um quimiosensor, eu devo levar em conta alguns aspectos. Então, a molécula deve ser planejada para conter um sítio receptor, no qual vai se ligar o analito, e uma unidade que vai sinalizar a presença do analito ligado, que pode ser, então, um cromóforo ou um fluoróforo. Então, esse quimiosensor, que é sensível para esse analito nesse formato aqui, quando a molécula estaria na presença desse analito, ela apresentaria uma resposta óptica. Então, como eu trouxe dois exemplos de um quimiosensor cromóforo e um quimiosensor fluoróforo. Um quimiosensor que é cromóforo, nesse caso, na parte superior da minha imagem, ele responde devido a alterações nas polaridades do meio. Então, conforme são mudadas as polaridades do meio, as mudanças nas posições dos máximos de absorção são alteradas, e mudanças visuais também são observadas, mudanças bastante significativas. Agora, na parte inferior, em que eu trago um quimiosensor fluorófilo, o quimiosensor, na presença do fluoreto, o espectro de emissão, na presença do cianeto, o espectro de emissão, ele é totalmente suprimido, quase totalmente suprimido. Agora, na presença de outros ânions, essa alteração não é tão significativa. E visualmente também é muito significativa. No caso, com cianeto, nós não temos nenhuma coloração na solução, enquanto nos outros ânions as colorações são bastante intensas. Dessa forma, as heptametanocianinas, elas são moléculas, por elas serem moléculas que absorvem e emitem fluorescência na região do infravermelho próximo, elas são muito favorável utilizar as heptametanocianinas, então, como quimiosensores, principalmente porque a presença de analitos podem alterar as características de absorção e emissão de fluorescência das cianinas. Nessa figura tem um exemplo de uma heptametanocianina na presença de diferentes aminoácidos, mostrando então que ocorre alterações colorimétricas nas soluções na presença dos diferentes aminoácidos. Essa característica também é uma característica muito útil para a bioanálise. Então, o bioimageamento, ele é um método não invasivo no qual é possível fazer um mapeamento celular e uma diferenciação celular. Uma diferenciação pode ser entre células cancerosas e células normais, em que esse bioimageamento ele é feito na região do infravermelho próximo, e ele ainda possibilita um diagnóstico precoce, por exemplo, do câncer. E essa região na qual o bioimageamento é utilizado é uma região na qual os tecidos apresentam mínima absorção e emissão de fluorescência. Então, eu trago aqui um exemplo de bioimageamento, no qual o ratinho ele foi inserido, então, um corante marcador nele para células cancerosas da próstata. Então, o ratinho primeiramente foi submetido à radiação no infravermelho próximo, seguido da radiação no raio-x, e depois as duas imagens foram sobrepostas, mostrando que ocorreu a marcação das células da próstata, e ainda é um diagnóstico muito eficiente que o bioimageamento possibilita. Dessa forma, as heptametanocianinas elas têm sido aplicadas como marcadores de células cancerosas,
principalmente por absorver e emitir radiação na região do infravermelho próximo. E ainda elas trazem outras características e outras vantagens, que são a habilidade de acumular em células cancerosas, a baixa toxicidade, a estabilidade no ambiente celular e ainda por ser uma região onde os tecidos apresentam uma baixa autofluorescência. Nessa figura 13, eu trago uma heptametenocianina que é utilizada como marcador de células cancerosas, mostrando o quão satisfatórios são os resultados das heptametenocianinas como marcadores de células cancerosas. Então, como aplicações, eu vou começar trazendo cianinas como quimiosensores e cianinas como quimiosensores de cianeto. Então, como a gente sabe, o cianeto é um ânion bastante tóxico aos seres humanos, e as intoxicações podem ser desde as mais leves, como, por exemplo, náusea e convulsões, como intoxicações mais graves, que podem levar a problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, e ainda a longo prazo pode desenvolver o Parkinson tardio. Um triste exemplo que a gente tem do cianeto foi o acidente na Boate Kiss, que aconteceu em 2013, que, na verdade, as vítimas desse incêndio não foram vítimas do fogo, foram vítimas do gás cianídrico, que foi liberado pela queima da espuma do isolamento acústico. Então, como o cianeto atua no nosso organismo, né? O cianeto ele atua bloqueando as cadeias respiratórias e inibindo, então, o metabolismo do oxigênio. Então, na mitocôndria, na ausência do cianeto e numa respiração normal, digamos, o grupo M, ele é o responsável por carregar o oxigênio. Então, se eu tenho uma intoxicação por cianeto, o grupo M, ele deixa de carregar o oxigênio e carrega o oxigênio. E carrega o cianeto. Aqui eu trago a estrutura química do grupo M com o cianeto, e isso leva, então, uma interrupção da respiração celular e da síntese do ATP. Devido a isso, então, é muito importante ter órgãos que fiscalizam, é muito importante ter um controle do cianeto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a quantidade máxima de cianeto permitida na água potável é de 0,07 miligramas por litro. E ainda o cianeto ele é encontrado naturalmente, como no solo, na água e em vegetais também. Ele também é encontrado na mandioca e em amêndoas, e também é amplamente utilizado na indústria, como, por exemplo, na síntese do polímero. Então, ter um quimiosensor que consiga identificar a presença de cianeto e consiga ainda evitar um envenenamento tanto biológico quanto ambiental é muito importante. Dessa forma, as heptametenocianinas, elas entram muito satisfatoriamente nessa área de aplicação de quimiosensores. Então, Wang e colaboradores sintetizaram essas duas heptametenocianinas que se diferenciam por essa cadeia alquílica nos heterociclos das porções terminais. Eles sintetizaram essas heptametenocianinas e testaram na presença de diferentes ânions, através da espectroscopia de absorção na região do visível. Então, eles avaliaram, então, a habilidade que essas cianinas tinham de interagir com os íons. Então, primeiramente, essa cianina, em destaque, ela apresentou resposta apenas para um íon, o ânion cianeto. Depois, essa segunda cianina que foi testada, ela apresentou resposta tanto para o cianeto quanto para o fluoreto. Então, investigando os espectros de absorção, foi possível observar que as bandas centradas em 750 nanômetros da cianina, tanto na presença do cianeto quanto na presença do fluoreto, elas foram alteradas. Então, na presença do cianeto, conforme foi aumentada maiores quantidades de cianeto, essa banda foi gradativamente reduzindo a intensidade de absorção. Agora, na presença do fluoreto, a banda de absorção centrada em 750 nanômetros, ela reduziu instantaneamente, no caso foi suprimida instantaneamente. E essas bandas ainda são as bandas responsáveis pela transferência de carga intramolecular que ocorre na molécula.
Então, foi investigado o que poderia estar acontecendo para essas bandas estarem sendo suprimidas e estar ocorrendo, então, essa variação nos espectros de absorção. Então, foi proposto por Wang e colaboradores que a heptametanocianina, na presença do cianeto, ela apresentava, então, uma adição nas duas extremidades da molécula. Então, essa adição ocorria igualmente dos dois lados. Já na presença, a heptametanocianina na presença do fluoreto, duas adições ocorriam. Uma em apenas uma das extremidades da molécula, e a segunda seria uma adição que era igualmente, tanto de um lado quanto de outro. Então, quando a heptametanocianina, que possuía a coloração azul, estava na presença do cianeto, a coloração mudava do azul para um amarelinho. E a banda de absorção ainda, essa intensidade em 750 nanômetros, essa banda de absorção em 750 nanômetros, como eu já falei, ela ia reduzindo gradativamente. E ainda uma segunda banda de emissão em 410 nanômetros, mais ou menos, ela aumentava gradativamente conforme era aumentada a quantidade de cianeto no meio. Então, essa banda de absorção seria responsável por essa transferência de carga intramolecular. Desculpa, essa banda de absorção seria responsável por essa deslocalização eletrônica. Já quando a molécula estava na presença do fluoreto, a coloração da molécula mudava, então, de um azulzinho para um rosinha, tanto na adição, então, que ocorriam duas adições, uma adição de um lado unilateralmente e a adição, então, dos dois lados. Então, a banda em 750 nanômetros, ela foi suprimida instantaneamente e duas bandas de absorção foram aumentando a intensidade de absorção conforme foi aumentando a quantidade de fluoreto. Então, a banda centrada em 750 nanômetros seria devido a essa deslocalização eletrônica, e ainda uma banda centrada em 400 nanômetros devido a essa deslocalização eletrônica. Também, Liu e colaboradores sintetizaram uma cianina diferente. Eles sintetizaram essa cianina que possuía um substituinte na porção central, que é a trifenilamina, e eles testaram também essa heptametanocianina com a trifenilamina na presença de cianeto. Então, a molécula então adicionou-se em um dos heterociclos das porções terminais, e a coloração mudou, então, de um verdinho para um amarelo. E ainda o espectro de absorção, ele também sofreu mudanças. Então, a banda centrada em 750 nanômetros, conforme foi adicionada a quantidade de cianeto, essa banda foi perdendo a intensidade de absorção, foi sendo suprimida. E a banda centrada em mais ou menos 410 nanômetros foi se tornando mais intensa conforme aumentava a quantidade de cianeto. Devido a essa resposta, eles resolveram testar a molécula na presença de outros ânions. Então, a molécula foram adicionada quantidade de cianeto, e conforme foi adicionada quantidade de cianeto, a coloração mudou, então, do verde para o amarelo. Então, foram testados outros ânions para ver qual seria a resposta da molécula na presença desses outros ânions. Foi observado, então, que a molécula não apresentou mudanças significativas da coloração, e se, num segundo momento, fosse adicionado o cianeto, ocorria alterações significativas da coloração. Ocorria alterações como se não tivesse esses ânions adicionados anteriormente. Isso mostrou, então, que a molécula ela é seletiva para a detecção do cianeto sem a interferência de outros ânions, como, por exemplo, outros ânions e biotióis, como a cisteína, a homocisteína e a glutationa. Devido a essas respostas, eles resolveram testar também no ambiente biológico, para ver como essa cianina se comportaria, se
teria resposta óptica também. Então, primeiramente foi testado em células de fibroblasto de camundongo, foi adicionado então o corante marcador e foi possível observar que o corante apresentou uma boa permeabilidade celular e uma boa fluorescência. E se num segundo momento fosse adicionado a sonda com o cianeto, a fluorescência ela foi quase não detectada, mostrando que tanto em ambiente biológico quanto como não biológico, essa sonda é uma sonda que detecta muito bem o cianeto. Então, a sonda com boa detecção de cianeto também em ambientes biológicos. Como exemplo de aplicação de sensores in vitro e in vivo, eu trago esse artigo de Yang e colaboradores, que eles sintetizaram essas duas heptametenocianinas. Então, eles sintetizaram essas duas heptametenocianinas e testaram elas como marcadores de células cancerosas e também de células normais. Na figura 20, eu trago no caso, essa heptametenocianina, IR783, na presença, então, de células cancerosas da próstata, na parte superior, e na parte inferior, células normais da próstata. Então, quando essa heptametenocianina foi testada em células cancerosas da próstata, é possível observar que teve uma boa permeabilidade celular e um acúmulo significativo nessas células cancerosas. Já quando esse corante foi testado em células normais, não ocorreu detecção significativa desse corante, mostrando que em células normais não apresenta uma retenção significativa. E ainda, segundo Yang e colaboradores, as heptametenocianinas sintetizadas, elas puderam ficar retidas no corpo por até 15 dias. Devido a essas respostas que as moléculas apresentaram, eles resolveram investigar o porquê que as heptametenocianinas marcavam células cancerosas e não marcavam células normais. Então, primeiramente, foi observado que essa fixação em células cancerosas, ela se dava em mitocôndrias e lisossomos. E ainda, em células cancerosas, o polipeptídeo transportador de ânions orgânicos, que é o OATP, o nível de polipeptídeo transportador de ânions orgânicos, é muito maior em células cancerosas do que em células normais. E ainda, em células normais, a atividade do OATP ela é bloqueada pelo bromosulfaleína. Então, em células normais, não tem atividade do OATP. Já em células cancerosas, a atividade do ATP, por ser níveis muito maiores, ela ocorre. Então, em células cancerosas, o meu corante marcador consegue penetrar e marcar as mitocôndrias e os lisossomos. Devido a essa resposta, Yang e colaboradores também testaram a heptametenocianina como marcadores de células cancerosas no sangue humano. Então, para isso, foi adicionado um número conhecido de células cancerosas da próstata em 1 ml de sangue humano. Então, na figura 23, é apresentada, então, as células cancerosas e as células normais. Então, quando esse corante foi adicionado, foi possível observar que houve marcação das células cancerosas e em células normais não aconteceu, mostrando que também essa molécula apresenta um alto grau de sensibilidade no sangue humano, mostrando que ainda essa molécula possui uma praticidade muito grande. Com isso, eu concluo que, apesar das heptametenocianinas apresentarem meio de síntese e derivatização relativamente simples, a purificação é bastante trabalhosa e muitas vezes não é atingido o resultado desejado. Devido às propriedades fotofísicas únicas, recentes avanços na síntese e aplicações desses compostos demonstraram que as heptametenocianinas têm grande potencial para aplicações tecnológicas. As heptametenocianinas são bons quimiosensores, principalmente por absorver e emitir radiação na região do visível ao infravermelho próximo.
Elas apresentam boas respostas colorimétricas, seletivas e bastante satisfatórias, e ainda as heptametenoceaninas podem ser aplicados com resultados satisfatórios na marcação celular e no bioimageamento in vivo e in vitro. Eu agradeço a atenção de vocês, eu me coloco à disposição se alguém tiver algum questionamento. Eu deixo à disposição também o meu e-mail, se alguém quiser contatar futuramente ou tirar alguma dúvida, e também o site do nosso grupo de pesquisa, se alguém quiser conhecer um pouco mais ou quiser entrar em contato para futuras parcerias. Muito obrigada.